Boa tarde, seus lindos! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aulinha de biologia? Hoje a gente vai fazer as aulas 69 e 70, tá? Falar a respeito das relações entre os seres vivos. Então a gente vai falar aí de alguns tipos de relação. Aqui atrás de mim vocês têm uma lousa pronta, mas ela não tá completa, tá? Estão faltando 5 relações aí, porque como vocês podem ver, acabou o espaço, certo? Dá um pause aí para quem quiser copiar. Mas esteja ciente que a gente vai ter que fazer aqui na hora, sim, vai ter aquele vídeo chato de Paula de costas escrevendo na lousa, mas aí a gente vai conversando junto, tá? Infelizmente, esse é o tamanho de lousa que eu tenho e não couberam todas, certo? Gente, esse aqui, finalmente um assunto super legal na nossa apostila, tá? Porque a gente tava falando aí de ciclo, e sei lá, né? Eu sei que não é lá aquela matéria. Mas agora a gente vai falar de ser vivo, e falar de ser vivo é sempre mais legal. E a gente tem que as relações entre os seres vivos, né, as relações ecológicas, elas são subdivididas em 2 grupos. Então existem as relações intraespecíficas e as interespecíficas. O que são as relações intraespecíficas? Aquelas que são dentro da mesma espécie. Então, por exemplo, eu não tenho uma relação com você, você não tem uma relação com os seus amigos, com os seus pais, com quem quer que seja. Então, nós temos relações entre seres vivos da mesma espécie. A gente vai estudar 4 delas. E nós temos as interespecíficas. As interespecíficas são entre seres vivos de espécies diferentes. Por exemplo, você não se relaciona com o seu cachorro, com o seu gato? Na alimentação, a gente se relaciona com outros seres vivos. Então, nós temos que intraespecífica, mesma espécie, interespecífica, espécies diferentes. Independente se eu estou falando de uma relação intra ou se eu estou falando de uma relação inter, eu preciso saber que essas relações podem ser do tipo harmônicas ou desarmônicas. O que é uma relação harmônica? Já ouviu aquela frase muito ajuda quem não atrapalha? Relação harmônica. Tá? Gente, então grava bem isso na sua cabeça. O que é ser harmônica? Não prejudicar ninguém. A partir do momento que nenhuma espécie foi prejudicada, eu chamo isso de uma relação harmônica, certo? Ah, e os dois são beneficiados? Pode ser, mas pode ser que um deles não tenha recebido benefício. O importante é só não ser prejudicado. Se eu não fui prejudicada, a relação é harmônica. Nem eu, nem o outro, né? Ninguém pode ser prejudicado numa relação harmônica. O que é uma relação desarmônica? Aquela em que pelo menos um dos envolvidos é prejudicado. Podem ser os dois ou pode ser um só, mas nós temos que alguém se deu mal na relação. E aí eu chamo essa relação de desarmônica. Sem problemas com isso. Então, harmônica, ninguém se deu mal, harmônica, ninguém se deu mal, desarmônica, pelo menos um não gostou, certo? Gente, e aí nós vamos usar símbolozinhos. Aí a Paula inventou símbolozinhos. Não! Se você olhar, a apostila trouxe. A apostila traz os símbolos, o livro-texto traz os símbolos, você pega caderno de outro apostilado, né, de outro material, traz os símbolos. Tá? Então a gente usa esses símbolos para ficar mais fácil. Sempre, a relação é sempre entre 2 organismos. Se é sempre entre 2 organismos, eu tenho que ter 2 símbolos. Coloco o primeiro barra o segundo, certo? Quem ganhar um sinalzinho de mais é porque se deu bem na relação, foi beneficiado. Quem ganhar um sinalzinho de menos, se deu mal na relação, foi prejudicado. Quem ganhar um zerinho, foi indiferente, eu pus ele neutro, né? Então você tem que ir indiferente para aquele organismo. Tanto faz se aquela relação existe ou não, porque para ele não é nem bom nem ruim. Não faz diferença, certo? Gente, vamos começar falando das relações intraespecíficas, ou seja, das relações entre seres vivos da mesma espécie. Começamos pela colônia? Não, pela sociedade. Então, é que eu tô acostumada que geralmente começa na colônia. O que é uma sociedade? Uma sociedade é um grupo de indivíduos da mesma espécie que vivem entre si, se ajudam e têm divisão de trabalho. Então a gente tem as famosas castas. Gente, exemplo clássico de sociedade são as abelhas. A sociedade das abelhas ela é
extremamente bem elaborada. Como que ela funciona? Então você tem lá a abelha rainha, e quando eu falo abelha rainha, não pense numa capa, um cetro, uma coroa sentada mandando. Quando eu falo abelha rainha, eu tô falando de abelha fértil. Então temos a rainha, que a função dela é reproduzir. Essa é uma casta. Outra casta operária. O que as operárias fazem? Buscam o pólen, fazem o mel, fazem a geleia real, alimentam as larvas, constroem a colmeia, limpam a colmeia e defendem a rainha. E o zangão. O que é o zangão? É o macho que vai acasalar com a rainha. Certo? Então tá vendo que eu tenho dividido quem faz o quê? Gente, formiga. Formiga é um negócio sensacional, né? Dependendo da espécie de formiga, você tem um número de castas diferentes. Mas você tem rainha, você tem operária, você tem as cortadeiras, que são as que vão buscar as folhas, você tem as jardineiras, que são as que cuidam do fungo, né? Porque a formiga tem um fungo que ela come, os soldados, que são quem defende. Então você tem tudo divididinho, tudo bonitinho. Isso é uma sociedade. Só que eu vejo uma abelha voando sozinha, eu vejo uma formiga andando sozinha, porque elas não são unidas fisicamente, elas não são grudadas, certo? Então isso é sociedade. O que é uma colônia? Muito comum a gente ver o povo usando o termo colônia errado. Colônia também são indivíduos da mesma espécie, também são todos beneficiados na relação, vivem juntos, só que eles são unidos fisicamente. Então eles são grudados. Não posso falar colônia de abelha, porque se eu falar colônia de abelha, eu tô falando que uma abelha vive grudada na outra abelha. Então eu nunca ia ver uma abelha voando sozinha, porque quando voasse uma, voava todo mundo junto, porque elas seriam grudadas. Certo? Então lembra que colônia quer dizer unido fisicamente, eles são grudados. Um coral é uma colônia, tá? Um grudadinho no outro, né? Um pólipo grudadinho no outro. Tem a famosa caravela portuguesa. Gente, a caravela portuguesa, ela é uma água-viva, certo? Ela tem o flutuador, ó, eu achando que eu sei desenhar. Ela tem o flutuador, que é um organismo. E aí ela tem os tentáculos, e cada tentáculo é um organismo diferente. Só que eles vivem todos da mesma espécie, e eles vivem todos juntos, onde um vai, todo mundo vai, não dá pra um tentáculo ir sozinho para um lado e o resto dele pro outro, certo? Então eles são unidos fisicamente. Colônia, ok? Gente, competição. Aqui no caso, ó, presta atenção nisso. Eu coloquei só competição. Por que eu coloquei só competição? Porque eu sei que você entende que eu tô dentro das relações intraespecíficas. Mas se o seu vestibular te dá lá numa segunda fase, que seja uma questão dissertativa, falando que 2 leões estavam disputando um harém e te pede o nome da relação, você não vai pôr só competição, você vai pôr competição intraespecífica. Porque não coube na lousa e não tá aqui, mas existe a competição interespecífica, tá? Então sempre que eu coloco numa resposta competição, eu preciso dizer se é competição interespecífica ou competição intraespecífica. Aí você não pôs porque tá dentro do título, certo? Então você entende que todo mundo que tá aqui dentro é intra, todo mundo que tá aqui dentro é inter, certo? As outras não tem nas duas. Então eu não preciso falar que é uma sociedade intraespecífica, essa sociedade só pode ser intra. Não preciso falar que é um comensalismo interespecífico, porque só existe comensalismo inter. A competição é a única que dá esse probleminha, tá? Gente, e por competição todo mundo sabe o que é. Eu quero a mesma coisa que você, então a gente vai competir pelaquilo. Vocês quase não pensam nisso, né? Vocês nem sabem que no final do ano que vem, vocês vão ter que fazer uma prova que a gente chama de vestibular, que é uma competição intraespecífica. Vamos pegar aí medicina na Unesp, tem 280 candidatos para cada vaga. Então, é uma competição entre seres da mesma espécie, certo? As nossas competições são mais políticas, né? A gente resolve aqui com uma prova. Mas leões, eles lutam por um harém. Um vai sair morto, tá? Então, a gente tem que isso é uma competição. Ah, Paula, por que a competição é ruim para os dois? Para quem ganhou é bom. Competição é sempre ruim para todo mundo. Porque era melhor que o outro não estivesse ali. O leão preferia que o harém estivesse lá sozinho para ele. Ele gosta de ter que lutar com o outro. Você preferia que tivesse vaga na faculdade para todo mundo. Tá? Ah, mas eu estudei e eu passo.
Mas não era melhor não ter o estresse do vestibular? Então a gente tem que competição sempre é ruim para todo mundo. Nesse caso é intraespecífica, então ruim para os dois organismos que estão participando dela. Certo? O que é competição? Eu e você queremos a mesma coisa, queremos o mesmo recurso. Geralmente na natureza as brigas são por espaço, ou por comida, ou por fêmea, tá? Precisa ser sempre entre animais? Não. Plantas vão competir por nutrientes, vão competir por sol. A gente viu na aula passada que as espécies clímax ganham na competição das espécies pioneiras, por isso que as espécies pioneiras vão sumindo e ficam só as espécies da comunidade clímax. Certo? Lembra disso? Tem que lembrar da aula passada. Gente, e a última aqui, canibalismo. Canibalismo eu tenho certeza que você já ouviu falar. O que é o canibalismo? Eu me alimento de outro ser vivo da mesma espécie que eu. Então eu mato um ser humaninho como ele, certo? Então canibalismo a gente vai estar sempre falando em alimentação, e aí eu vou estar me alimentando de alguém da mesma espécie que eu, independente de qual seja a espécie que a gente está falando. Na lousa, eu acho que eu coloquei a aranha, né? Foi. A viúva negra. O que a viúva negra faz, né? Por que ela tem esse nome? Porque ela mata e come o macho. Então ela tem a cópula, e quando ela termina a cópula, ela come o macho. Afinal, ela vai precisar de bastante comida, bastante nutriente para os filhotes. Então ela come o macho. Louva-a-Deus, todo mundo já ouviu falar, né? A fêmea do louva-a-Deus durante a cópula é de costas, né? Então ela tá aqui, o macho tá atrás dela, a hora que o macho tá copulando, ela vira aqui, ó, e arranca a cabeça dele. Tá? Canibalismo. Já ouvimos falar de algumas tribos humanas que eram, né? Hoje em dia a gente não tem mais, que eram canibais, tá? Então é quando eu me alimento de outro ser vivo da mesma espécie que eu. Tudo bem? Gente, relações interespecíficas, então relações entre espécies diferentes. Quando eu falo de relações entre espécies diferentes, a gente vai falar primeiro das harmônicas, nem lembro quantas são, 1, 2, 3, 4, 5, e depois a gente vai falar de 6 desarmônicas, tá? A predação é mais 5 que não estão na lousa, certo? Gente, e eu esperei até aqui para falar isso, mas eu quero que você preste muita, muita atenção. Existe uma palavra que comumente quando a gente fala de relações ecológicas é usada, chamada simbiose, com S. Aí você fala, poxa Paula, realmente, quando eu estudei eu vi simbiose e você não pôs simbiose na lousa. Você não vai falar de simbiose? Gente, simbiose é uma palavra bastante complicada. Por quê? Depende do autor, o que ela significa é diferente. Existem autores que usam simbiose como sinônimo de relações ecológicas. Então, qualquer relação ecológica é uma simbiose. Existe simbiose intraespecífica, interespecífica, existe simbiose harmônica, desarmônica. Existem autores que usam simbiose como sinônimo de relação harmônica. Que se for desarmônica eu não chamo de simbiose, se for harmônica eu chamo. Existem autores que usam simbiose como sinônimo de mutualismo. E você fala, pô, eu uso como o quê? Pois é, esse que é o problema. Então assim, você vai prometer pra mim que numa resposta dissertativa você nunca vai pôr simbiose. Por que você nunca vai pôr simbiose? Porque você não conhece o seu corretor. Pode ser que você coloque simbiose querendo dizer mutualismo e ele vai ler simbiose como sendo relação ecológica. Ou pode ser que você coloque simbiose como relação ecológica e ele leia como mutualismo. Então você não vai usar essa palavra, certo? Porque você não sabe a qual autor o seu corretor concorda. Paula, qual que tá certo? Não sou eu que tenho como decidir isso, infelizmente. Se eu tivesse, eu juro que eu acabava com o problema. Então, mas eu fui fazer um vestibular e no enunciado estava escrito simbiose. O que eu faço? Pelas outras informações do enunciado, você vai ter que entender o que era aquilo, certo? Então, você vai ter que conseguir ali pegar outras coisas. Às vezes em alternativa tem simbiose, só que geralmente a alternativa ele te dá tipo 5 relações diferentes. Aí aquela que tá simbiose você deixa em stand-by, você vê se as outras estão certas, tá? Porque a gente tem esse probleminha de simbiose poder significar 3 coisas diferentes, ok? Na sua prova, gente, claro que eu não vou usar a simbiose, tá? Só que vocês sabem que a gente tá preparando vocês para o vestibular, e o vestibular pode usar, então eu prefiro que vocês saibam disso, certo? Gente, agora vamos aqui para a palavra que não muda.
Mutualismo. O que é mutualismo? Ó, o nome já te puxa um benefício mútuo. Então eu tenho o que é bom para a primeira espécie e é bom para a segunda espécie. Todo mundo se deu bem. Mutualismo. Só que além de todo mundo se dar bem, a relação é obrigatória. O que eu quero dizer quando eu falo que uma relação é obrigatória? Quando eu falo isso, eu estou dizendo que eu não posso separar. Se eu separar as espécies, eu mato as duas, tá? Então quem vive em mutualismo tem que viver juntinho, não tem opção, vai viver um junto com o outro. Lembra que quando nós estudamos as algas, eu falei para vocês que as zooxantelas, que são algas unicelulares, vivem em mutualismo com corais e que quando a gente esquenta a água, os corais expulsam as zooxantelas, ocorre o branqueamento do coral e a morte. Por que acontece a morte? Porque eles se separaram. O mutualismo não pode separar. Então, os dois são beneficiados e a relação é obrigatória. Eles precisam viver juntos. Gente, exemplo clássico de mutualismo. Vaca e bactéria digestora que faz digestão de celulose. O que a vaca come? Capim. Então a vaca passa o dia inteiro lá, a vaquinha lá, coisa mais linda, passa o dia inteiro lá comendo capim. E vacas não sabem digerir capim, né? Capim é feito de célula vegetal, ou seja, tem parede de celulose, e vaquinhas, herbívoros em geral, não sabem digerir celulose. Então, resumindo, era pra vaca comer o dia inteiro e morrer de fome, porque ela não digeriu a comida dela. Igual a gente, né? A gente não digere celulose, sai tudo nas fezes. Por isso que é bom você comer as tais das fibras, né? Que é a celulose, que é pra fazer seu intestino funcionar. Gente, e aí você fala, poxa, a vaca come o que ela não sabe digerir. Mas dentro do estômago da vaca existe uma bactéria e essa bactéria está vivendo em mutualismo com a vaca. Se é mutualismo, as duas são beneficiadas. Por que a bactéria é beneficiada? Ela ganhou um ambiente quentinho, seguro e cheio de comida. Por que a vaca é beneficiada? Porque a bactéria digere a celulose e aí o corpo da vaca consegue absorver os nutrientes já digeridos. Bom para os dois e obrigatório, elas não sabem viver sem. Então elas podem me dar outro exemplo? Líquen. A gente também já falou de líquen. Fungos e algas ou fungos e cianobactérias. O fungo dá água para a alga ou cianobactéria e a alga ou cianobactéria dá alimento para o fungo. Eles só sobrevivem se estiverem juntos. Triconinfa, que é um protozoário flagelado que vive dentro do estômago do cupim. Cupim come madeira, mas também não sabe digerir celulose, também não sabe digerir madeira. Aí a triconinfa digere para ele, certo? Então, mutualismo, benefício para os dois e obrigatório. A gente tem uma outra relação que tem um monte de nome. A cooperação, que eu posso chamar de protocooperação. Eu não gosto do terceiro nome, mas eu sou obrigada a passar, né? Porque a gente nunca sabe o que vai aparecer no seu vestibular. Mutualismo facultativo. Ai, que péssimo. Mutualismo é esse. Aí querem pôr mutualismo facultativo embaixo. Gente, você olha aqui e faz, ó, é igual a de cima, mais. Ou seja, todo mundo foi beneficiado. Qual que é a grande diferença da cooperação para o mutualismo? Na cooperação, apesar de todo mundo ser beneficiado, a relação não é obrigatória. Tá? Então eu não preciso dessa relação para viver, mas ela me faz bem. Com ela eu vivo melhor. Exemplo, quem eu pus aqui o jacaré passando palito? Gente, você já deve ter visto a imagem disso, é muito bonitinho. O jacaré, ele costuma ter um monte de sanguessuga parasitando a boca dele. Então ele não tá feliz com a sanguessuga, mas ele não sabe tirar, então fica lá a sanguessuga. O pássaro palito gosta de comer sanguessuga. Então o pássaro palito vai lá no jacaré, o jacaré abre o bocão. Ele entra na boca do jacaré, o jacaré não come o pássaro. Por quê? Porque o pássaro vai lá e come as sanguessugas da boca do jacaré. O jacaré ficou feliz porque se livrou das sanguessugas. O pássaro palito ficou feliz porque ganhou comida. Bom para os dois. Mas pássaros palitos vivem sem jacarés? Vão procurar comida em outro lugar? Jacarés vivem sem pássaros palitos? Vivem, mas deve dar uma dorzinha, né? Deve ser chato ter aquele negócio na boca o tempo todo. Tá vendo? Que ambos conseguem viver sem, mas juntos vivem melhor? Eu adoro a relação da anêmona com o caranguejo, tá? O ermitão. Então a gente tem que o caranguejo, ele vive lá no fundo do mar, só que ele é uma presa fácil, tá? Um predador vai lá e comeu o caranguejo.
A anêmona, lembra da anêmona? É onde o Nemo mora. Ai, que saudade que eu tô de falar de filme com vocês. Gente, vocês têm noção de desde que as aulas começaram a ser assim em vídeo, a gente não falou de Rei Leão nenhuma vez? Olha que absurdo! E aí, a gente tem, vou falar de leão, calma. E aí a gente tem, lá no Nemo, você viu como é uma anêmona. É um animal que parece até uma planta, né? Mas é um animal. E ele vive lá fixo no substrato, no fundo do mar. Ó, eu virando figurinha de novo. E aí ele fica lá assim. Será que vai vir um peixinho aqui para eu comer hoje? Comida! Ele tem que ficar esperando a comida vir até ele. Para ele paralisar, né? Porque ele tem quinidoblastos e levar pra boca. Ele é um quinidário. Aí você fala, poxa, que negócio chato, passar o dia inteiro esperando ver se a comida vem. Se a comida não vier, eu morro de fome. Aí, gente, o que o caranguejo faz? Vai lá e pega a anêmona. A anêmona queima em cima, né? Ele pega a anêmona por baixo e bota a anêmona nas costas. A hora que ele bota a anêmona nas costas, ele sai passeando com a anêmona. A anêmona fica feliz da vida, porque ela ganhou alguém que leva ela até onde tem comida. Então, você tá com fome? Vamos lá. E leva ela pra onde tem comida. O caranguejo ficou feliz porque agora predador nenhum vai pegá-lo, porque se vier encostar nele, queima. Então tá vendo que legal? Os dois se deram bem. Mas caranguejos vivem sem anêmonas e anêmonas vivem sem caranguejos. Mas juntos eles vivem melhor, ok? Então isso é uma relação de cooperação ou proto-cooperação, ou mutualismo facultativo. Próximo é o comensalismo? Gente, comensalismo é uma relação em que uma espécie é beneficiada sem fazer diferença nenhuma para outra. Então, vamos usar aqui Rei Leão. Gente, por quê? Você aprendeu lá no Rei Leão que as hienas, elas costumam comer a carcaça que sobra do alimento dos leões. Então, a Nala vai lá com o grupo dela caçar e elas caçam uma zebra. E aí comem a zebra, blá, blá. O que sobra, elas largam lá. O que as hienas fazem? Vão lá e comem os restos. Gente, a hiena ficou feliz da vida, porque a hiena ganhou comida. E pra leoa, fez alguma diferença? Ela não tá nem aí se o resto da carcaça do animal que ela comeu vai ficar lá apodrecendo ou se alguém vai comer. Faz diferença nenhuma na vida dela. Comensalismo. Certo? Então, um animal qualquer que casse, um tigre, vai lá, caça um animal e abandona a carcaça. E aí o urubu vem comer aquele resto. O urubu ficou feliz da vida porque ganhou comida. Pro tigre, ó, faz diferença nenhuma. Aquilo lá ele não ia comer mesmo, certo? Isso é comensalismo. E aí agora que de novo, ó como o autor gosta de brigar. Tem autor que vai colocar como inquilinismo sendo outra relação, e tem autor que vai falar pra gente que inquilinismo é um tipo de comensalismo, certo? Por quê? Porque assim como o comensalismo é bom para uma espécie indiferente para outra. Qual que é a diferença? Gente, inquilino. Você já ouviu essa palavra antes, não ouviu? No Chaves. Quando você assistia Chaves, você aprendeu que o seu Madruga é inquilino do seu Barriga. O que significa isso? Moro na casa dele. No caso, deveria pagar aluguel, né? Não paga, mas deveria pagar aluguel. Quando a gente fala em inquilinismo, o que a gente está querendo falar? Que uma espécie mora na casa da outra. Na casa? Não, na casa. Então, quando eu falo em inquilinismo, uma espécie vive apoiada sobre a outra ou uma espécie vive dentro da outra, sem causar nada de bom e nada de ruim. Por exemplo, existe um protozoário que é muito comum no intestino de alguns mamíferos. Pode ser que eu tenha, pode ser que eu não tenha, eu não sei. Porque ele não faz diferença nenhuma na minha vida. Ele é um ser unicelular microscópico que vive no intestino e que se alimenta de fezes. Se eu tiver isso no meu intestino, eu nunca vou ficar sabendo. Ai, Paula, vai sim, porque você vai menos no banheiro. Gente, ele é unicelular. Imagina quanto ele come, tá? Então, eu posso ter como posso não ter, isso não faz diferença nenhuma na minha vida. Inquilinismo, porque ele tá dentro de mim, certo? E aí, existe o inquilinismo entre plantas. Ué, nunca viu uma planta que tem outra que fica apoiada nela? Então tem lá aquela árvore grandona, e aí uma orquídea aqui. Sua mãe às vezes até amarra as orquídeas no tronco das árvores.
Gente, por que para a orquídea é interessante ficar em cima de uma árvore suporte? Porque a orquídea ou a bromélia, elas são de ecossistemas de floresta. Né? Você vai na Mata Atlântica, vai pra praia, você vê um monte de bromélia na serra. Então ela é de ecossistema de floresta. E dossel de floresta costuma ser fechado, as copas das árvores fecham. Então, dentro da floresta é muita sombra. E aí tem aquele monte de árvore alta, nasce uma bromélia pequenininha lá no chão. Ela não vai conseguir luz, ela tá na sombra. E se ela tá na sombra, fica difícil fazer fotossíntese, né? Então o que é interessante para ela? Ficar em cima da outra. A hora que ela fica em cima da outra, ela consegue luz. Porque aqui tem menos sombra. Aí você fala, ai, mas ela vai roubar água, ela vai enfiar a raiz dela lá dentro, assim, ó, e roubar as coisas da planta suporte. Isso é planta parasita, existe também. Mas orquídea e bromélia não são parasitas. Como elas não são parasitas, elas não roubam nada da planta. Paula, e planta absorve água pela raiz. Se a raiz dela não tá no solo, como que ela pega água? Ela tem uma raiz especializada chamada raiz em velame, que é como se fosse uma esponjinha. E essa raiz consegue retirar umidade do ar. Então ela pega, né, ela está em um ambiente que é úmido mesmo, ela consegue tirar a umidade do ar. Então ela não rouba nada da planta suporte, certo? Ela só está lá em cima por causa da luz. Esse tipo especial de comensalismo ou esse tipo especial de inquilinismo, né, porque está apoiado, ele recebe o nome de epifitismo. Tá? Então, epifitismo nada mais é do que o inquilinismo entre plantas. A orquídea ou a bromélia é epífita e a outra planta é chamada de planta suporte, certo? Então, na verdade, isso aqui não é uma outra interação, é a mesma interação, tá? Então, o inquilinismo do tipo epifitismo é entre plantas. Então, dependendo do autor, eu posso falar que o epifitismo é um tipo de inquilinismo, que é um tipo de comensalismo, certo? Espero que não esteja ficando confuso. Se tiver, por favor, tira a dúvida comigo. Já agora, sim, ó, tô lá no grupo te esperando. E assim que a gente terminar o vídeo, tá? Vocês vão me avisando, claro, porque eu não dá pra eu ir só pelo tempo aqui, né? Porque o tempo de cópia varia um pouquinho de um aluno para outro. Mas vocês vão me avisando e aí vocês vão fazendo os exercícios da apostila. A gente abre a live tanto pra dúvida como pra correção dos exercícios, tá? Vamos entrar agora nas relações desarmônicas, ou seja, alguém agora vai se dar mal. Predação. Não mente pra mim. Você sabe o que é predação. Gente, predação é uma relação benéfica para uma espécie e prejudicial para outra. Por quê? Porque uma mata a outra para comer. O predador mata a presa e come. Simples. Você pode me dar 1 milhão de exemplos diferentes. Eu sempre vou pôr de exemplo o leão e a zebra. Por quê? Porque pra mim é o exemplo de parasitismo. Não! É o exemplo de predação. O leão comeu a zebra. Pronto. Predador, leão. Presa, zebra. Bom pro leão, conseguiu comida. Ruim pra zebra que morreu. Simples. Certo? Então, falei de predação. Lembra do leão com a zebra. Certo? Lembra que então um mata o outro para se alimentar. Por que que isso é importante? Porque a gente vai ver que parasitismo é parecido, mas ele tem aí que esse é o ponto da diferença. Ele não mata para comer. Vamos lá, tem mais 5 relações e eu vou dar umas coladinhas da apostila porque eu quero ir na mesma ordem que ela, tá? Por exemplo, eu já ia pôr aqui parasitismo, mas pelo que eu vi, tá herbivoria primeiro. Então, de verde. Nós temos a herbivoria. A herbivoria, ela é positiva, negativa. Que é isso, gente? Um animal se alimentando de uma planta. Bruno, não posso chamar isso de predação? Então, alguns autores usam isso como predação. Qual que é o problema de chamar isso de predação? Porque quando eu vou lá e tiro o pé de alface inteiro e como, lindo, eu matei e comi. Só que quando eu vou e como uma folhinha da árvore, como um fruto, tá vendo que eu não matei o vegetal inteiro para comer? E aí, putz, é parasitismo, é predação? Então é usado o termo herbivoria para se livrar do problema.
certo? Então, é aqui um animal, esse animal pode ser um herbívoro ou um onívoro, se alimenta de um produtor. Certo? Vou colocar de exemplo aqui a girafa e as folhas da árvore. Então a girafa tá lá comendo gostoso, ela tá fazendo uma herbivoria, certo? Gente, parasitismo. Eu quero saber qual que é esse exemplo que a apostila deu. Ah, não coloca, só fala animais se alimentam de vegetais. Parasitismo, né? Parasitismo. É uma relação benéfica para um e prejudicial para o outro. Tá vendo que até agora todas as que a gente viu de desarmônica são iguais, né? Mais menos e mais menos. Gente, o parasitismo, um ser vivo vive às custas do outro. Então, vou pôr um organismo, tá? Um organismo vive às custas do outro. Vou pôr de exemplo aqui você e a lombriga. Então, como assim? Ué, a lombriga é um parasita, tá? Ela vive dentro do nosso intestino, ou não, né? Mas quando a pessoa está contaminada, ela vive lá dentro do intestino. E ela se alimenta da nossa comida. Então você come, por isso que quem tem lombriga tem muita fome. Você come, acontece a digestão, e aí em vez do seu corpo absorver, a lombriga vai lá e absorve. Gente, eu só vou acender mais uma luz, que eu achei que tá bem escuro, tá? E aí a gente tem que isso é um parasita. Quem tá vivendo dentro de você, no caso a lombriga, é o parasita. Quem tá servindo de casa é o hospedeiro. Ah, Paula, mas não seria então igual ao outro? Não, o que a gente viu aqui era comensalismo. Você não estava sofrendo nada com o protozoário dentro de você. A lombriga te causa doença. Então isso é parasitismo. A tênia. Gente, só que isso que a gente tá falando é endoparasita. Ele tá vivendo dentro de mim. Existe o ectoparasita, que é o que vive fora. Por exemplo, piolho, pernilongo. Por quê? Ele vai lá, chupa seu sangue e vai embora. Mas ele é um parasita, ele está se alimentando de você vivo, certo? E uma coisa que tem que ficar clara pra gente. Apesar de reclamarmos muito dos parasitas, os parasitas nos amam. Ó. Por que o parasita te ama? Gente, pro parasita não é interessante você morto. Se você morrer, a lombriga morre junto que tá lá dentro de você. Quanto mais tempo você ficar vivo, melhor para ela. O pernilongo, se você morrer, ele todo dia à noite vai lá, ele tem um ninho do lado da sua cama. Você deita para dormir, ele vai lá e sanguinho do dia. E sanguinho do dia. Se você morre, ele vai ter que procurar outra pessoa. Então entende que pro parasita, às vezes ele acaba matando, mas nunca é o foco do parasita. O parasita, ele não vai num hospedeiro para matá-lo. Certo? É diferente de um predador que vai lá e mata e aí depois come. O parasita não. O parasita vai... Gente, claro que eles não têm essa noção de consciência, tá? Mas ele vai se alimentar ali do organismo ainda vivo. Certo? Aí nós temos a competição interespecífica. Dois organismos de espécies diferentes querendo os mesmos recursos do meio. Os dois viveriam mais felizes se o outro não estivesse lá. Se os dois viveriam mais felizes se o outro não estivesse lá, negativa para ambos, certo? Então nós temos aqui dois organismos. Não vou escrever que é de espécie diferente, porque se é interespecífica você já sabe disso. Que precisam
dos mesmos recursos ambientais. A gente pode usar de exemplo aqui a zebra e o gnu. Os dois moram lá na savana e os dois comem o mesmo tipo de vegetação. A zebra preferia que o gnu não estivesse lá. O gnu preferia que a zebra não estivesse lá. Mas fazer o que, né? Então os dois vão querer a mesma comida, os dois vão competir. Certo? O que a apostila deu de exemplo? Ai, ela não põe exemplo. Quer dizer, até tem uma imagem aqui, né? Mas não dá pra enxergar. Ah, é um urso brigando com alguém por uma carcaça. Pode ser com um leão. Gente, e aí, a apostila de vocês traz a mensalismo e a antibiose como sinônimos. Eu vou separar os dois, tá? Eu vou separar mensalismo de antibiose. De novo é briga de autor isso, tá? Mas é que eu prefiro que vocês saibam o separado, que aí juntar é mais fácil, do que vocês saibam só o junto e se precisar separar não consigo. Gente, olha a mancada dessa relação. Uma espécie prejudica a outra e não recebe nada em troca. Então, assim, pra mim não fez diferença nenhuma, mas eu prejudiquei você. É ser muito ruim fazer um negócio desse, né? Aí você fala, nossa, Paula, quem que faz essa mancada? É que essa mancada é feita sem uma noção de que está sendo feita. Vamos pensar num elefante lá no meio da savana que saiu para passear com seu filhote. E enquanto ele passeia com seu filhote, feliz, brincando, ele pisou em 57 formigas, 3 louva-a-Deus, 2 gafanhotos e 3 borboletas. Você percebe que ele matou um monte de ser vivo e ele nem percebeu? Ele só estava andando. Gente, infelizmente eu faço amensalismo praticamente todos os dias. Agora não mais, né? Porque eu tô presa em casa. Mas quando eu vou até a escola, eu pego estrada. Nossa, a estradinha Boituva-Cerquilho, vocês não têm noção do tanto de borboleta que tem. Você acha que eu nunca atropelei nenhuma? Então a gente tem que isso é amensalismo, certo? Então, uma espécie... Opa! Prejudica a outra, por causa da sua forma de vida. O elefante só queria dar uma volta com o filhote. Então eu vou pôr aqui de exemplo. Elefante e insetos. E aí agora, ai que feio, eu vou brigar com a apostila. Porque eu vou pôr a antibiose, que ela também pôs que é 0 e menos, eu vou pôr como sendo mais menos. Ó a Paula brigando com a apostila, porque pensa que pode fazer isso. Mas veja se você não concorda comigo. Gente, o principal exemplo de antibiose é o eucalipto. Não sei se alguém aqui tem plantação de eucalipto, se alguém aqui tem fazenda. Quando você vai plantar eucalipto, você tem que ter muita certeza do que você está fazendo. Porque você plantou eucalipto, agora você vai ficar anos plantando eucalipto. Porque o eucalipto ele é uma planta que libera uma toxina no solo que impede o crescimento de outros vegetais. Então, onde tem eucalipto, tem só eucalipto. Se eu cortar e resolver plantar outra planta ali, ela não vai conseguir ir para frente, porque o solo está contaminado com as toxinas do eucalipto. Então eu preciso fazer todo um tratamento no solo depois que eu plantei eucalipto para plantar outra coisa. Então não vale a pena, né, fazer uma safra de eucalipto e querer trocar. Se eu comecei eucalipto, eu vou ficar anos no eucalipto, porque fazer todo esse tratamento no solo é caro, certo? E aí você fala assim pra mim, né, muito autor vai falar pra gente, é ruim para outra espécie que não consegue crescer, mas para eucalipto não fez diferença. Claro que para eucalipto fez diferença, ele eliminou a competição. Tá? A partir do momento que ele joga essa substância no solo, ele elimina a competição, e eliminar a competição é bom. Então por isso que eu vou pôr pra vocês como mais menos. Gente, existem fungos que fazem isso, existem fungos que liberam toxinas que matam bactérias, e a gente usa isso como antibiótico, penicilina.
Por que o fungo tá fazendo isso? Ele tá eliminando a competição, tá? Então, uma espécie é sim beneficiada. Mas se você for fazer um exercício de vestibular e tiver lá 0 menos, você concorda, tá? Porque depende do autor, de novo. Então, vamos colocar aqui, que, eu não consigo escrever no baixinho. Uma espécie libera, tá gravando ainda, tá? Substâncias tóxicas que impedem o crescimento de outras espécies. E de exemplo aqui, eu vou colocar o eucalipto e outros vegetais. Você pensa que acabou? Não, não é só isso. Gente, é muito comum o exercício nos trazer gráficos pra gente conseguir determinar qual é o tipo de relação. No gráfico, ele sempre vai colocar pra você espécies vivendo separadas. E ele diz, vivi esse tanto aqui de cada uma, né? Faz as duas linhas. Quando elas passaram a viver juntas, aumentou a quantidade das duas. Se aumentou a quantidade das duas, eu já sei que é cooperação. Porque em mutualismo elas não viveriam separadas. Cooperação, as duas foram beneficiadas, aumenta as duas. Aumentou uma e a outra continuou igual. Comensalismo, porque uma se deu bem e não fez diferença para outra. Podendo ser inquilinismo ou epifitismo. Uma aumentou e a outra diminuiu. Se uma aumentou e a outra diminuiu, eu posso estar falando de um caso de predação, de herbivoria ou de parasitismo. Diminuiu as duas. Estou falando de competição, certo? Diminuiu uma sem fazer diferença para outra, estou no amensalismo. Então a gente precisa saber olhar esses gráficos, certo? Eu não vou desenhar os gráficos aqui com vocês, tá? Eu não acho que seja difícil, mas a gente tem, por exemplo, aqui, ó. Eu imagino que esse seja elas em ambientes diferentes. Tá vendo, ó? Quando eu ponho os dois paramécios em ambientes separados, eles têm essa curva. Quando eu coloco juntos, ó, eu tenho que esse aqui aumentou? Não. Ele tem menos do que tinha antes. E esse aqui, então, morreu todo mundo. Gente, isso aqui é competição, não é? Deve ser. Tá, é competição. Por quê? Porque eu diminuí os dois e aí um se sobressaiu. Tem mais um gráfico aqui, eu sei que tem. Aqui, ó. Separadas viviam assim, juntas aumentou. Cooperação. Certo? Você vai ver que nos exercícios tem um monte de gráfico. A gente tira as dúvidas, a gente faz os exercícios e a gente conversa um pouquinho lá na live. Certo? Beijo pra vocês!